Vamos lá, é o momento de parabenizar a arbitragem brasileira. Palmas para eles. Que delícia de rodada acompanhando a arbitragem brasileira. Olha, é caso de premiação, menção honrosa. Impedimento em lateral. E não foi uma vez só na... Você tá falando de um fato isolado. Fato isolado, amigo. Série A e Série B. Série A e Série B. Impedimento em lateral. É caso de internação, é caso de polícia, é caso de expulsão, vocês vão decidir, mas essa é a arbitragem brasileira. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse que tem muita coisa desagradando, mas não é caso de substituição do CNM. Amigo, se não é caso de substituição, me diga do que é. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Porque o que tá rolando não dá. Aliás, a falta de critério, a gente já sabe, né? Vamos falar de Botafogo e Bahia, né? Por que que esse lance é de expulsão direta? E esse não é. Os mesmos jogadores, as mesmas equipes, o mesmo campeonato organizado pela mesma instituição, uma Copa do Brasil e outra Campeonato Brasileiro. Por que a diferença de entendimento? É isso aí, vamos falar sobre essa arbitragem horrorosa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, arbitragem com a chancela CBF e falar do Lion, né? O Lion tá abusado, o Lion tá danado. O Leão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, por quanto tempo, hein? Será que dura ou vai ser água de salsicha? A gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta. A Parimet é parceira do canal Dois Toques, a casa do futebol. É isso mesmo, para você que gosta de fazer a sua fezinha, Libertadores, Sul-Americana, campeonatos nacionais e internacionais, a Parimet é o lugar certo. E olha, se além de fazer a sua fezinha, você gosta também daqueles bônus, se você usar o nosso cupom GLORIOSO, você pode ganhar até R$ 1.500 de bônus na Parimet. É muito fácil, é só entrar lá no site, fazer o seu cadastro, coloca a sua senha e coloca o número do seu telefone e pronto, você está apto a fazer a sua fezinha. Então não dá mole, utiliza o nosso cupom e vem para a Parimet. É isso aí, vamos falar de Campeonato Brasileiro, mas não é com esse sorriso aqui não, né? Porque infelizmente não dá para falar só de futebol. A gente precisa falar do caos, da vergonha que é essa arbitragem brasileira. Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C, Série D, nem se fala, porque se tivesse mídia, a gente teria acesso a verdadeiros horrores, tá? A verdadeiros horrores. Essa arbitragem é a principal do Brasil, são esses caras que se gabam. Ah, já apitei Copa do Mundo, eu apito na Conmebol. É porque tem que ter brasileiro, porque senão não teria. Infelizmente essas pragas têm que estar lá apitando, né? Por uma questão de diplomacia entre as confederações. Porque a nossa arbitragem é a pior do mundo. Ela é horrorosa, ela é abaixo da mediocridade, galera. 2 jogos, um envolvendo a Chapecoense na Série B e o outro jogo do Internacional contra o Cruzeiro, né, na Série A. Os 2 jogos com erros idênticos. O bandeirinha vai lá levantar a bandeira, o assistente levanta a bandeira, numa cobrança de lateral. Nem em pelada isso acontece, meus amigos, minhas amigas. Isso é caso para quê? Eles falam o termo reciclagem. Lixo é que a gente recicla, né? Isso é caso para quê? Ele vai reaprender a profissão em que ele está, porque não é uma profissão, porque não é profissional. É um amador. Ele vai reaprender o ofício? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Se o cara marca impedimento num lance como esse, você imagine a capacidade dele para lances cruciais. E aí ele erra, vai para um VAR que é pior do que o assistente que está em campo, que quando tem que ver alguma coisa não vê. E quando não tem que ver, dá um jeito de enxergar. É horrível, galera, é horrível. Estragam o campeonato. Eles mancham todos os campeonatos no Brasil. E você vai para uma Conmebol Libertadores, você fica, ah, meu Deus, se fosse assim no Brasileiro, toda hora a gente pensa isso. E isso no Brasileiro era expulsão. Isso aí era gol. Ah, isso aí não ia ser mão. Por quê? Porque é um campeonato manchado. E não é só manchado por incompetência. Tem CPI rolando
para investigar se é só incompetência mesmo ou se é outra coisa. Esse é o Campeonato Brasileiro. Essa é a administração CBF Edinaldo Rodrigues, que mantém a marca de todos os seus antecessores. Não consegue romper com esse ciclo vicioso. Wilson Luiz Cinema é o maior desastre da comissão de arbitragem que eu já vi. Ele é horrível. Ele falando, se justificando na CPI, beira o abominável. Como presidente da comissão de arbitragem, consegue ser pior. Ele consegue ser pior. O que aconteceu nos jogos do Campeonato Brasileiro ontem, em Internacional e Cruzeiro? Tem muita gente reclamando do pênalti dado a favor do Palmeiras, no jogo Palmeiras e Cuiabá, em que a bola está até distante do jogador do Palmeiras, do atacante do Palmeiras, há um encontrão ali do zagueiro com o atacante. Bom, eu não daria pênalti, mas também não achei um absurdo não, galera. O pessoal tá, pô, foi um absurdo, roubo, tá? O Palmeiras golearia de qualquer jeito. Mas assim, eu não vejo jogada de penalidade, porque há um encontrão, o zagueiro usa o corpo para deslocar o atacante, mas a bola já não estava em disputa, né? A bola já tinha escapado do controle do atacante do Palmeiras. Então tem esse lance que para mim é interpretativo, e aí eu não posso falar em erro, corrupção, nada disso. É interpretativo, o árbitro viu, o VAR também não chamou, a decisão do campo prevaleceu, né? Agora, o lance em Botafogo e Bahia, existem dois lances capitais no primeiro tempo. O primeiro deles, para mim, ele é capital. Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem, ele vai falar até algo que eu concordo. Não é porque alguém erra que você tem que repetir o erro em todos os jogos, para dizer que há um padrão. Concordo com isso. Em qualquer lugar do mundo eu diria, você tem razão, né? Se a arbitragem cometeu um erro, eu não posso permitir que esse erro seja modelo para todos os outros lances, tá? O que aconteceu com o Gregor em Botafogo e Bahia foi um erro, tá? Um erro. Aliás, eu gostaria de saber, a diretoria do Botafogo não vai cobrar os áudios do VAR, da decisão da expulsão do Gregory? Vocês não vão cobrar? Porque até agora esse áudio não apareceu. Esse áudio não apareceu, vocês não vão cobrar? É isso mesmo? Não é possível. Porque qual é a diferença desse lance para o lance do Jean Lucas com o Marlon Freitas? O lance do Jean Lucas com o Marlon Freitas, ele é muito mais grave. A justificativa do VAR foi agressão, tentativa de agredir. Ele vai para agredir. O Jean Lucas vai para quê? Para fazer carinho na cara do Marlon Freitas? Ele vai para acariciar a face do Marlon Freitas? Agora, concordo com o Gaciba. Foi erro? Então todo mundo admita que foi erro. Então tirem o Daniel Nobre Bins do VAR para sempre. Porque não foi um erro? Então tire o cara, mas não. Escala o cara todo jogo. Isso para mim não é confissão de erro. Isso para mim é confissão de que é isso mesmo. Ele tomou a decisão acertada. Agora, se a decisão é acertada, porque esse VAR todo jogo está, toda rodada esse cara está, esse lance tem que ser para expulsão. Esse lance tem que ser para expulsão. Ou seja, o Botafogo foi roubado de novo. Foi prejudicado de novo, mais uma vez, diante do Bahia. Outro lance que eu acho até de menor intensidade é do goleiro Marcos Felipe com o Igor Jesus. Não era uma chance clara de gol, mas há uma falta ali em que eu já vi goleiro ser expulso. Que era o último homem e tal. Tinha zagueiro acompanhando, tudo isso, tá? O lance foi para cartão amarelo, mas também não há nenhuma chamada do VAR para revisão, então esse lance eu considero até de menor potencial do que o primeiro, tá? Mas são dois lances que o torcedor do Botafogo reclamou muito no Twitter, Beleza, a arbitragem a gente já sabe que é um caos. Na última sexta-feira a CBF conversou com os clubes. O que aconteceu, o que saiu dessa conversa? A gente precisa saber, porque a arbitragem continua uma porcaria, continua horrorosa. E ontem, Botafogo e Bahia, eu vi claramente jogadores do Bahia doidos para simular alguma coisa. Santiago Arias tentou umas 15 vezes, né? Lateral do Bahia que simulou no lance do Gregory. Umas 15 vezes Santiago Arias. Aí não deu, não bateu aqui, foi aqui. Puxa vida, tal. Então hoje o jogador brasileiro, isso não é um mal do Bahia, não. Jogadores do Botafogo também, tá? Jogadores de todos os times de futebol brasileiro buscam sempre a simulação. Por quê? Porque a arbitragem é tendenciosa, então ela faz sempre compensação. O que eu vi, galera, mais um jogo da rodada, Atlético Goianiense e Juventude. A expulsão inacreditável do jogador do Atlético Goianiense.
A expulsão bizarra do jogador do Atlético Goianiense. O Juventude foi lá e empatou na mesma hora. O árbitro ficou maluco. Falou, putz, olha a besteira que eu fiz. Ele deu um jeito de expulsar o jogador do Juventude numa falta comum. Ele deu o amarelo, expulsou, pronto. Igualei. E deu um pênalti que muitos árbitros não dariam, tá? Mas não é nem a questão do pênalti, que há um contato faltoso dentro da área, tá? É lance interpretativo. Agora, as expulsões, galera, é inacreditável que a gente tenha num futebol de altíssimo nível financeiro a incapacidade dos clubes gerarem uma nova liga para financiar uma arbitragem profissional. É inacreditável, é jogar no lixo o futebol brasileiro. Tão equilibrado que nesse momento vê o Fortaleza como líder do campeonato. Que campeonato do mundo que você vai ter um Fortaleza como líder do campeonato? Você não vai lá no campeonato inglês e vai ver o Fulham como líder do campeonato inglês. Você não vai no campeonato espanhol e vai ver o Zaragoza como líder do campeonato espanhol. Não mais, não mais. Você não vai no campeonato alemão e vai ver o Hertha como líder do campeonato alemão. Não mais. Já foi essa época, não mais. Hoje o campeonato todos os campeonatos grandes do mundo são limitados por questões financeiras, porque o financeiro dita o nível técnico de contratação. Só que o Fortaleza, ele é um time todo ajustado financeiramente. O Fortaleza é um time que tem um padrão na contratação. Podem não ser os melhores, com toda certeza não são. Se você olhar para o Fortaleza, você vai ver Tite, vai ver Marinho, já viu Marcelo Benevenuto, você vai ver o Iago Pikachu, que é um jogador esforçado, mas não é nenhum craque de bola, não jogaria na grande parte dos times da tabela de cima ali, que estão na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Você tem jogadores esforçados. Mas o Vojvoda, ele é um grande treinador. Um treinador comprometido com o projeto do Fortaleza. Fortaleza tem um presidente muito comprometido com a sustentabilidade do clube. Tem uma torcida maravilhosa, uma torcida que faz festa a todo jogo. E o Fortaleza está numa crescente, ano a ano. No ano passado, vice-campeão da Sul-Americana. Esse ano, nas quartas da Sul-Americana e liderando o campeonato mais disputado das Américas, sem dúvida. É conhecido como uma disputada do mundo por isso. Porque a gente tem um Fortaleza que, chegando lá, lidera um campeonato e não está na segunda rodada. Nós não estamos na quarta rodada, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já se passaram 2/3 do campeonato. Vamos chegar agora no terço final. Tá, falta muito, falta muito. 14 rodadas ainda, né? É muita coisa. É quase um campeonato uruguaio. E o Fortaleza está lá mostrando a sua força. Agora eu preciso destacar essa liderança do Fortaleza, porque a maioria das pessoas vai dizer, é água de salsicha. Isso aí é o Bragantino do ano passado. Tá ali, mostrou, depois não vai suportar. Pode até ser, pode até ser. Mas aí a gente precisa olhar para o Fortaleza. Por que essa liderança não é por acaso? Olha para o ano do Fortaleza. O Fortaleza é o time que mais jogou no ano entre as equipes da Série A. É o time que tem mais jogos. Ou seja, um calendário pesadíssimo. Todo mundo reclama de calendário. O Fortaleza também tem um calendário pesadíssimo. É o time que mais viaja, porque ele está na ponta do Nordeste ali. É o limite da Série A. A gente tem o Bahia ali no Nordeste, a gente tem o Fortaleza aqui no Ceará. Para cima, não tem clube de Série A. Então é o time que mais faz viagens o tempo inteiro. Então tem o desgaste do calendário, tem o desgaste logístico. O elenco do Fortaleza não é um elenco grande, é um elenco enxuto, é um elenco curto. Isso facilita o trabalho do treinador porque ele conhece muito bem as potencialidades dos jogadores e fica mais fácil de desenvolver. Mas também dificulta quando a gente tem um calendário como esse do Brasil. Então tem muita justificativa para que o trabalho do Vojvoda seja aplaudido. E tem muitos motivos para o torcedor do Fortaleza ficar orgulhoso dessa liderança. Agora, também há várias razões para que os outros torcedores não acreditem no Fortaleza. E uma dessas razões é o elenco é enxuto. E eu digo a vocês, com toda certeza, o Fortaleza sabe que a Copa Sul-Americana é muito mais palpável do que o Campeonato Brasileiro. Ainda mais com rivais como Palmeiras, que só tem o Campeonato Brasileiro agora. Só tem o brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, São Paulo. O Atlético Mineiro está cada vez mais longe, né? Então a gente está se desacostumando a falar o nome do Galo nessas disputas.
Galo tá na Liberta, tá na Copa do Brasil, mas no Brasileirão tá bem distante. Mas é improvável, não é impossível. É improvável que o Fortaleza consiga chegar à 34ª rodada ali entre os 3 primeiros colocados. É bem provável, mas não é impossível. E o trabalho mostra que o caminho é esse. O trabalho do Vojvoda mostra, do Marcelo Paes, mostra que o caminho é exatamente esse. Hoje o Fortaleza ele tem uma relevância muito maior que vários clubes do eixo. Fortaleza hoje tem uma relevância maior do que o Vasco, em termos nacionais e internacionais. O Fortaleza hoje tem uma relevância maior, hoje, do que o Santos, que está jogando uma Série B. Eu estou falando do Santos, eu estou falando do Vasco. Esse é o trabalho do Fortaleza, assumindo uma liderança com um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Se vai continuar líder, pode até sair da liderança na próxima rodada, porque vai pegar um Botafogo descansado no sábado, Newton Santos lotado. Fortaleza tem dificuldade de vencer o Botafogo desde 2020, se eu não me engano, não consegue vencer o Botafogo. E desde 2022, desses confrontos, né, diretos em Série A, Fortaleza não venceu o Botafogo ainda, sob o comando do Vojvoda. São 5 jogos, nenhuma vitória do Fortaleza. Então, assim, eu acredito que vai ser um grande jogo. Acho até o Botafogo favorito, por tudo que a gente já vem falando há muito tempo. Um time que eliminou o Palmeiras na Libertadores, um time que goleou o Flamengo. Empatou com o Bahia. Isso tem que ser trazido aqui como coisa boa, né? Perdeu pontos pro Bahia. Não, estou falando do Bahia. Estou falando de um time do Grupo City que também tem investimentos e que também está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, vejo o Botafogo como favorito a retomar a liderança. Mas o trabalho do Fortaleza é para tirar o chapéu. O Fortaleza ganhou do Palmeiras de 3-0. O Fortaleza ganhou do Flamengo no Maracanã por 2-1. Então o trabalho do Fortaleza não é qualquer coisa. Ele não está ali por acaso, como o Criciúma em 2004. Com todo respeito ao Criciúma. Ele não está ali por acaso. Parabéns para o trabalho do Fortaleza. Agora é ver se o Lion tem potencial para se manter entre os primeiros colocados até a 33ª, 34ª rodada do campeonato, porque ali é que a gente vai ver quem vai ser campeão, né? Agora, a gente não vê nada, a gente vê quem tá bem, quem tá fazendo um bom trabalho. Mas campeão mesmo é faltando 5 rodadas, 4 rodadas, quem vai chegar ali com chance de conquistar o título do campeonato mais disputado do mundo por essas e outras, né? Tá aí o Lion, pra não me deixar mentir. Daqui a pouco a gente volta com outra edição aqui do Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!